Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a arte. Nesse episódio passado, a gente deu uma introduçãozinha sobre esse estudo e a gente vai dar continuidade. Isso, já entrando no recadinho, porque a gente não está com tempo, de pegar, estudar e tudo mais, para a gente continuar o estudo sobre a história do Espiritismo. Então, a melhor coisa a fazer agora, sobre isso, é esperar, dar o tempo certo, para a gente fazer uma apresentação legal, sobre a história do Espiritismo. Então, dar continuidade. Enfim, vocês estão acompanhando já sabem. E se você está vendo, esse vídeo no dia que lançou, amanhã vai ser a campanha do Quilo, lá no centro, no Espírito de Remanês. Se você quiser aparecer, se quiser participar, só aparecer. Que vai começar deixa eu me confirmar, de 8 horas. Então, você pode chegar lá no centro, 8 horas. E se eu não estou enganado, lá mais ou menos de 9 horas, que começa a campanha de fato de ir pra rua e tudo mais. Enfim, você está convidado. E vamos para o episódio de hoje. Vamos dar continuidade, ao estudo do Espiritismo na arte. Roda a vinheta. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a arte no Espiritismo, ou Espiritismo na arte, enfim. Depois do vídeo passado, depois do episódio, eu vi um vídeo bem interessante, falando sobre a escrita, sobre histórias, sobre livros e tudo mais. De que muitas pessoas, assim, não todas, mas tem muitas pessoas, ela tem esse hábito, de pegar uma história, pegar um livro, e esperar que no final dessa história ela tenha uma mensagem a ser passada, tem que passar a lição, E é como se o livro, as histórias, tivesse a obrigação de passar uma mensagem, como se o objetivo do livro, da história, fosse exatamente essa. E aí a pessoa, que está apresentando o vídeo, ela vai trazer o questionamento sobre isso, dessa obrigação da história, do livro, passar a mensagem, como se a função essencial da história fosse essa e necessariamente essa, no sentido de que a história ela só existe para passar uma mensagem. E aí, ela faz essa crítica de que não, como pode, uma história, o escritor, o livro e tudo mais, eles terem a obrigação de passar a mensagem. E aí ela traz uma reflexão, que eu já discuti aqui algumas vezes, já falei, não me lembro de qual exatamente o episódio, que é a questão do moralismo, sabe? O moralismo, ele não é exatamente uma coisa boa, no sentido de você tá fazendo tudo isso, toda a base de suas decisões, a base das coisas que você tá fazendo na vida é o puro moralismo, sabe? É aquela ideia de você se performar, sabe? É uma performance baseado em uma ideia. Essa ideia é o moralismo, sabe? E aí a pessoa não está agindo por si. E eu acho bem interessante que eu vi como é que chama? Aqueles vídeos curtos, A gente fica passando, sei lá, e a gente vê algumas coisas que são interessantes, E eu achei isso bem interessante, O vídeo é assim, são duas pessoas, é como se essas duas pessoas estivessem no céu, morrido, alguma coisa assim. Mas enfim, são duas pessoas no espaço todo em branco.
E aí, parece ser um casal, alguma coisa assim. Eles estão discutindo, conversando normalmente, não é brigando, eles só estão conversando. E aí, Jesus aparece. E no momento que Jesus aparece, aí o casal estava ali só conversando normalmente, e ele, meu Deus, Jesus, aí eles simplesmente abrem os braços, fica com os braços abertos, e aí Jesus fica estranhando, ué, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão com os braços abertos? Podem ficar normal. Aí eles não arregam o pé, né? Não, eles ficam de braços erguidos porque foi assim que foi ensinado a eles. E aí Jesus fica o tempo todo questionando, né? Por que tem que ser assim? Não, podem ficar normal, podem conversar. Não, eu chamo diante de Jesus, tem que ficar com o braço erguido, aberto, já que não podemos passar, porque é Jesus, né? E aí interessante, né? Quando que Jesus, né, fica olhando para um, depois olha para o outro. E aí quando ele olha para um, o outro, né, ele tenta relaxar assim. E aí quando Jesus vai olhar de volta para a pessoa não posso passar. Né? E aí Jesus fica todo questionando, né, por que elas estão agindo assim? Por que vocês só estão agindo por pura performance? Não, porque a gente foi ensinado a ser desse jeito. E aí Jesus fica indignado, tu quer saber? Então é isso aí, eu vou fazer que nem você. Aí ele simplesmente para na frente dele, fica com os braços abertos. E aí ele, eu acho que isso é um vídeo evangélico, eu não sei, mas eu sei que a reflexão é que é muito válida, né, de que as pessoas, elas agem dessa forma, né, por pura performance e não por fazer o bem pelo bem, sabe? Então, não, vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas, vamos praticar a caridade, certo? Mas por essência. Não, elas estão ali agindo pela performance, né, de mostrar, né, que está agindo bem e também muitas vezes, né, pelo medo. Não, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou para o inferno, então eu vou para o umbral, eu vou não sei para qualquer outro lugar, mas então eu tenho que fazer isso para evitar ir para esses lugares. E aí isso vira só um teatro, né, de fazer o bem. É claro que, né, para Deus, né, toda ação boa, né, é válida, né? Mas fica essa performance, esse moralismo, esse sentimento, essa coisa que não diz a que veio, só diz aqui, olha, moralismo é o certo, é a lei, não pode mudar nada, tem que seguir, tem que ser assim, porque sim, ponto final, porque Deus quer, e é isso aí. Né? E aí fica esse negócio de vamos escrever uma história, vamos fazer uma arte, e essa arte ela precisa passar uma mensagem. E que mensagem vamos passar? É a mensagem de Deus. Que Deus é bom, que tem que fazer o bem, que isso, aquilo, outro. E fica nessa obrigação, sabe? Isso só existe para passar a mensagem. Se não tiver passando a mensagem, essa história, essa arte não presta. Então, o que eu trago aqui, né, é justamente essa crítica, né, que ela vai trazer, que a pessoa do vídeo, né, ela vai trazer, né, de que isso é um discurso, é uma forma muito pobre de você elevar a arte. Né? Tanto que uma coisa que ela fala no vídeo, né? Que a história que mais vai marcar as pessoas, né, mais vai trazer lições para aquelas pessoas, é justamente a história que não está tentando forçar você a ver a mensagem. Sabe? Tipo, aquele clássicos episódios do He-Man. Né?
He-Man não é exatamente da minha época, mas eu peguei as reprises dos episódios. E no final, né, de He-Man, dos episódios de He-Man, aparecia o He-Man dizendo: e a moral da história de hoje é que você não deve, sei lá, tratar mal os coleguinhas. Então eu sempre tenho aquela mensagem, e também, né, livros infantis, né, que tem lá o livrinho, aquele livrinho bem fininho, né, infantil, da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Né, aí você pega o livrinho, lê, aí no final tem que moral da história é que a Chapeuzinho Vermelho, né, desobedeceu a mãe. Então você não pode desobedecer a mãe. Né? Então fica muito nessa marcação, sabe, de que, olha, não pode, olha, toda história precisa ter o He-Man falando a moral da história. Tem que ter aquele finalzinho, né, explicando qual é a mensagem dessa história, a mensagem desse filme, a mensagem dessa arte. E como falei, né, no episódio passado, né, de que a arte espírita, o espiritismo na arte, né, todo o conceito que vai ser trazido pelo Leon Denis, né, junto com os espíritos lá que está fazendo os estudos, que o espiritismo, né, a arte espírita, né, vai ter como essa essência de expressar o belo divino, né, de estudar, de demonstrar, enfim, o belo divino. E aí eu vou trazendo aqui, eu trouxe nessa ocasião, né, de que o espiritismo, no espiritismo a arte é entendida como a busca, o estudo, a manifestação da beleza eterna, né, de Deus. Né, que essa beleza, ela não é exatamente subjetiva, não é exatamente relativa, mas é um atributo divino, é uma fonte de inspiração. E aí, só depois de eu falar esse vídeo, de falar só depois do episódio passado, né, que me veio uma analogia perfeita, né? Entender o que é essa fonte, né, eterna, a melhor analogia para você entender isso, né, do que é esse Deus, esse belo que precisa ser expressado, é você olhar para Deus. Imagina que Deus, na verdade, é um livro, sabe? Deus, ele é um livro. E aí você pode pegar esse livro, né, e abrir ele. Só que é um livro especial, né? Um livro infinito, um livro que tem infinitas ideias, infinitas páginas, mesmo ele parecendo ser um livro bem fininho. Quando você abre, você consegue abrir várias páginas nele. E aí você pega esse livro, abre, e então nele vai ter uma ideia. E você vai ler essa ideia, certo? Essa é uma ideia divina. E então você fecha o livro, você está com essa ideia que você leu, e então a arte vai ser você tentar expressar o que você entendeu dessa ideia. Sacou mais ou menos? Você tem, literalmente, você tem imagina que isso aqui, esse livro aqui que a minha mãe tá lendo. Você tem um livro, certo? Esse livro é Deus, certo? E aí você pega o livro, abre, e então o livro está expressando aqui uma ideia. Então você lê qual que é a ideia que Deus está passando para você. Você lê, assim, olha e diz, interessante, Deus me deu, nossa, caramba, realmente é incrível essa ideia aqui. E aí você, né, guarda o livro, e aí você vai tentar passar através da arte essa ideia que você acabou de ler. Vai tentar extrair, né, essa inspiração que veio de Deus, que é um livro, para a sua arte. Que arte? Qualquer arte. Pode ser um filme, pode ser um roteiro, pode ser um livro, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser uma escultura, um desenho, uma pintura,
uma dança, enfim, as infinitas diversas formas de arte que você pode expressar, porque isso que é arte, né? A expressão que vem de você. E você buscou essa ideia em Deus, você colocou em sua cabeça e aí você vai tentar expressar. Essa é a ideia, né? Esse é o sentido. Só que essa ideia que você vai expressar, né, que você tirou de Deus, não é exatamente uma ideia de passar a mensagem. Sabe, você não está ali. A arte que você está tentando expressar não vem de uma ideia moralista de Deus. Não é porque Deus é Deus que Deus é moralista, entendeu? Uma das coisas que tem para entender Deus, para você ver Deus, né? As pessoas, tem várias musiquinhas de evangelização, principalmente, né? Que é a questão, para você ver Deus, você olha a natureza e veja que beleza. Essa ideia, sabe, de você olhar para Deus e você olhar a natureza, você olhar o espaço, você olhar o céu, as estrelas, olhar o macrocosmo, né, as menores partículas do mundo, né, você olhar para Deus também, né, olhar como o corpo humano ele funciona, né, ele, para mim isso é olhar para Deus. Ele é um instrumento, é uma coisa tão maquinalmente quase perfeita, cheia de gambiarras biológicas, mas funciona, sabe? Esse troço ali parece um bando de carne acumulado, uns ossos, sabe? Uns cristalizados, um esqueleto que anda, e esse negócio fala, esse negócio pensa e altera a natureza ao seu redor, sabe? Esse corpo aí, esse bolo de carne e osso, tá falando, tá gesticulando, tá alterando a natureza ao seu redor. Isso para mim é divino, é incrível. É observar a natureza, né? Você está vendo, quando você observa a natureza, você meio que está vendo Deus. Não existe nenhuma mensagem moralista ali. Sabe? Você não existe. É a natureza. Sabe? É a natureza. E é claro, né, que a gente vai colocar na observação dessa natureza, essa observação de Deus, né, as nossas ideias. A gente vai extrair dali. Justamente é como se você estivesse pegando o livro de Deus e olhando. Olhar para a natureza é meio que olhar para Deus, é olhar a inspiração. Né? E não é à toa, né, que muitas coisas da ciência, muitas coisas visualmente, muitas ideias, né, de programação, design, estruturas da arquitetura, carro, muita coisa que existe no mundo hoje, que foi inventado por algum ser humano, né, ele muitas vezes foi inventado com base na observação da natureza. Né? Se a gente observar o helicóptero, né, ele é uma estrutura, né, que tem a hélice que gira e tem a hélice da cauda, né, que serve para manter a estabilidade, tudo isso na observação da natureza. Observaram ali o beija-flor, né, ele consegue ficar parado. Como é que a gente consegue fazer uma coisa que o olho fique parado? E a gente vai ter vários exemplos assim de observar a natureza e fazer algo que tente aproximar e imitar o que a natureza está fazendo. O que a natureza está fazendo, a gente pode fazer e fazer do nosso jeito, de forma que atenda alguma função para nós. Isso é que é a tecnologia, né? A evolução da tecnologia é exatamente isso, é para trazer algo que facilite a nossa vivência, a nossa vida e tudo mais. E quando, assim, esse papo todo, né, esse monólogo todo que eu estou trazendo,
é justamente para a gente observar. Porque assim, a arte, né, quando a gente fala de Deus, né, Deus é uma coisa tão infinita, quase que indefinida. Como é que a gente descreve com exatidão Deus? Né? Em primeiro lugar, não tem como descrever Deus na sua exatidão. Né? A gente tem como dar alguns atributos e algumas coisas, né? Até porque a nossa linguagem como ser humano, nem nossa linguagem como ser humano é muito limitada, sabe? A gente nem sequer tem parâmetros para fazer alguma comparação de Deus com alguma coisa. Né? A gente só tem parâmetros de distância, né? A nossa distância para Jesus é tão grande quanto a distância de Jesus para Deus. Então, veja só, né, o comparativo, veja como Deus está tão distante e parece ele não está tão distante assim, enfim, é confuso explicar Deus. E essa conversa toda também é confusa. Mas o que eu estou trazendo aqui, tentando trazer, é que a arte espírita, ela não precisa ser moralista. E não é porque a arte, de que quer que seja, não é porque ela não está passando uma mensagem de forma clara, que ali não tenha uma mensagem, sabe? Eu canso de ver filmes e músicas e tal, que não são espíritas, não são evangélicas, não são católicas, não tem nada a ver com religião, mas passa uma mensagem ali. E quando você vai ver a história da música, do autor, quem foi que escreveu, quem compôs aquela música, você vai ver que não tem nada ali, não é nada religioso propriamente dito, mas tem uma mensagem tão profunda ali que toca o seu coração e você absorve aquele aprendizado. É isso que eu estou querendo trazer para cá. A música, o filme, ele não precisa ser espírita propriamente dito para ter uma mensagem que traga uma lição para você, porque é você quem vai observar a natureza e você que vai tirar a conclusão e a mensagem do que você está vendo. Certo? Não precisa alguém chegar e dizer: olha, a Chapeuzinho Vermelha desobedeceu a sua mãe e por isso, né, que ela acabou indo pelo caminho errado. Olha só o que aconteceu com ela quando ela foi para o caminho errado. Se ela tivesse obedecido a sua mãe indo para o caminho certo, né, ela não teria passado por nada disso. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para cá, é vocês entenderem, certo, que alguma coisa precisa ser escrita, não precisa, certo? Você pode ter filme, pode ter uma música que ela traz uma mensagem tão forte que você abraça ela, que dali muda a sua vida. Isso pode acontecer, isso existe e não precisa ser necessariamente envolvido com algum tipo de moralismo. Então, eu espero que esse monólogo, aqui é sempre monólogo, né? Sempre um podcast desse jeito, é sempre um monólogo, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, essa ideia, né, de se desapegar, assim, de certa forma, de que não precisa ser espírita, precisa ter uma mensagem, não precisa, tá certo? Então é isso, era só isso que eu queria trazer. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Então, próximo episódio, né, também, novamente, eu não sei exatamente qual que vai ser o tema, mas eu vou estar por aqui, né? Vou sempre tentar, né, chegar por aqui. E é isso aí. Muito, muito obrigado pela sua atenção, por estar aqui escutando esse ser humano aqui falar. E vamos que vamos para o próximo episódio, certo? É isso? Mais uma coisa pra falar? Mais uma coisa? Não, acho que não. Acho que só tem que lembrar de você deixar o like, você
curtir o nosso vídeo, se você gostou, claro. Né? E se você se inscrever, se você não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos, das palestras que acontecem nas quartas-feiras. Então é isso, muito obrigado pela atenção, por ser essa pessoa maravilhosa, e vamos dar continuidade para o próximo episódio, certo? Tchau!